E vou pôr ela de novo, só um momento. Pronto, vamos continuar. As principais características desses povos da Mesopotâmia. Não existia unidade política constante e estável. Sucessão de povos e impérios. O que que é isso? Você notou pelo slide anterior que eram vários povos e não existia unidade entre eles, né? Então, em um primeiro momento, reinou, vou colocar nesse slide aqui de novo, os sumérios, depois os amoritas, depois os assírios, depois os caldeus. Voltando aqui para esse slide, não houve unidade política entre eles, ou seja, esses povos não eram unidos, eles eram separados. E eles também não reinaram na mesma época, não. Isso aqui é ao longo de vários e vários séculos que esses povos foram dominando. Exemplo, os sumérios dominaram primeiro, depois vieram os acádios, depois os amoritas, e assim sucessivamente. Um ia tomando o poder da mão do outro. A economia deles é a agricultura basicamente, e eles também praticavam comércio. Na política, a monarquia teocrática absolutista. O que é uma monarquia teocrática? É uma monarquia onde o rei é Deus, ou então é, representante de Deus na Terra, representante direto de Deus na Terra. Então, uma monarquia teocrática, um governo teocrático, é esse, quando o rei é representante de Deus, ou às vezes até o próprio Deus, como era Faraó no Egito. E aí, talvez você me pergunte, Marcão, será que essa parada ainda existe? Existe. Lá na região do Irã, ali, né, nesses países islâmicos ortodoxos, bem tradicionais, o rei, ele ainda é considerado esse cara, o representante de Deus na Terra. Então, são países teocráticos, governo teocrático. A sociedade é estratificada, dividida em homens livres e escravos. Daqui a pouco a gente vai ver uma pirâmide social da Mesopotâmia. As relações de trabalho é a servidão coletiva. Os camponeses utilizados na agricultura, grandes obras públicas e guerras. Então, você tinha aí o povo muitas vezes sendo obrigado a trabalhar na agricultura e nessas obras públicas. E também, muitas vezes, ele era obrigado a servir nas guerras. A religião, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e eram antropomórficos. O que é isso? Os deuses, eles assumiam características de homens e de animais. Eles usavam magia, adivinhação, astrologia e a maioria aqui não acreditava na vida após a morte, certo? Então eles achavam que a vida era só essa aqui e pronto. Então, se cair na prova, o que é uma religião politeísta? Você vai falar, eles acreditavam em vários deuses. O que é um ser antropomórfico? É um cara que tem metade características de animal e característica de ser humano. Lá no Egito você vai ver muito isso, dos deuses egípcios. A cultura deles, eles desenvolveram a matemática, a multiplicação e o círculo dividido em 360 graus, né? Você que ama matemática deve gostar muito dos mesopotâmicos, que eles foram pioneiros em muita coisa da matemática. E eles criaram o primeiro código de leis e além da escrita, né? Olha como estava dividida a sociedade mesopotâmica. Ela era super desigual. O rei está lá em cima, ele é o Deus vivo, né? Como eu falei. Segundo local aqui, os militares, os sacerdotes, a nobreza. Terceiro grupo, os artesãos, comerciantes e camponeses. E os últimos, lógico, os escravos, né? Os escravos são, aqui no Brasil, os professores estão são, no caso, estariam aqui nessa base da pirâmide social, dos escravos. Então, se você olhasse essa pirâmide social e visse fotos, a foto do Marcão estaria bem aqui embaixo, dos escravos. Estou sendo dramático, gente? Alô, tá todo mundo acordado? Sim. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não. Beleza. Tem alguém aqui que é vascaíno?
Corintiano. Flamenguista. A Maria, você só tá falando time feio, pessoal? Então, principalmente o Flamengo, né? É, né? É isso aí. É. Não arrumei nenhum flamenguista aqui pra brigar comigo, olha. Gente, vocês estão vendo que eu estou na escola? Olha. Vocês não estão com saudade, não? Não, ninguém, né? Sinceramente, não. É. Vamos continuar aqui então. A religião mesopotâmica a gente já tinha falado um pouquinho, mas aqui tem umas características a mais. Existiam também. Ah, não, isso aqui eu já tinha falado, cara. Dos deuses antropomórficos. Só algumas características a mais dos deuses antropomórficos. Eles casavam, tinham filhos, ficavam tristes, zangados e podiam ser cruéis, invejosos e caridosos. Então, eles eram pessoas que eram deuses que assumiam a forma humana, às vezes a forma de humana com forma humana com animal. Eles tinham esses sentimentos do ser humano, né? Você vai ver muito isso também nos deuses gregos e tal. Enfim, escrita. Os mesopotâmicos, eles desenvolveram a escrita cuneiforme. O que era a escrita cuneiforme? Essa palavra cuneiforme vem de cunha. Eles pegavam objetos parecidos com cunha, vinham em uma plaquinha de argila, com a argila ainda fresca, né, sem ter secado ainda, e como a gente vê na imagem aqui de cima, eles vinham cunhando os caracteres, as letras deles, né, para escrever alguma coisa. Aí depois essa plaquinha de argila secava e virava a página do livro deles da época, porque eles não conheciam o papel ainda. Então era um pedaço de pedra que era a página do livro deles, digamos assim. Aí aqui a gente tem um pouquinho do significado de cada letrinha lá da escrita cuneiforme deles. Por exemplo, o A eles faziam dessa forma aqui. O B, o C, o D, o E, o F, o G, e assim sucessivamente. Então o povo mesopotâmico foi um dos primeiros povos da história a desenvolver um primeiro modelo, um primeiro sistema de escrita, né? E aí era essa escrita cuneiforme. Porque até então, a escrita, ela passava pela ideia de ideograma. Você desenhava coisas para representar aquilo que se falava. Então, os mesopotâmicos desenvolveram um primeiro sistema de escrita, diferente desse aí de associar a ideia ao que se está falando. E, para terminar, o primeiro código de leis da história da humanidade também foi feito pelos mesopotâmicos, que é o Código de Hammurabi, né? Que era baseado no princípio de Talião, olho por olho, dente por dente. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, um cara furando o olho do outro e o outro arrancando o dente do oponente aqui. E aí, aqui a gente tem algumas leis do Código de Hammurabi. Então, por exemplo, se você cometesse um crime, você seria punido equivalentemente àquele crime que você cometeu. Por isso que é olho por olho, dente por dente. Só para dar um exemplo. Se você quebra o dente de alguém, seu dente deverá ser quebrado. Se você fura o olho de alguém, seu olho deverá ser furado também. Por que esse Código de Hammurabi foi criado? Nessa época já estava acontecendo muito crime, porque você já tinha a sociedade organizada e já estava acontecendo comércio. Então eles precisaram criar um sistema para punir as pessoas que estavam lesando, passando os outros para trás. E aí está algumas leis do Código de Hammurabi. Por exemplo, se um filho bater com as mãos em seu pai, terá suas mãos cortadas. Se um homem toma uma mulher e não estabeleceu um contrato, então essa mulher não é esposa. Se um homem cegou o olho de um homem livre, terá o seu olho também furado.
furou-se o olho de um escravo, pagará metade do seu valor. Se um médico tratou com faca de metal a ferida de um escravo e lhe causou a morte, ele dará escravo por escravo. Então, ele vai dar um escravo para o escravo do Daniel, por exemplo. O Daniel tem um escravo lá e o escravo dele ficou mal. Aí o Daniel levou o escravo dele para o Juraci, o médico. Aí o Juraci matou o escravo do Daniel no tratamento. No caso, o Juraci tem que dar outro escravo para o Daniel para pagar. Então, esse era o Código de Hammurabi. São mais de 200 códigos, certo? Depois você pode pesquisar na internet que você vai encontrá-los. Ok? Galera, alguma pergunta? Não. Certo. Então, eu vou mandar lá no Google Forms, eu vou mandar no grupo também, e vou mandar no Google Forms uma listinha de atividades relacionadas aos povos mesopotâmicos. Aliás, Google Forms não, eu vou mandar naquele sala de aula lá. A sala de vocês tem a sala lá, não tem? Tem. Ok. Então aí você faça e aí na próxima aula a gente corrige. Certo? Certo. Galera, muito obrigado por vocês terem estado comigo. Deus abençoe a semana de vocês e sucesso, ok?